Salve rapaziada, beleza? Meu nome é Gabriel e na aula de hoje eu vou falar sobre a estrutura condicional if, tá certo? Bom, então vamos lá colocar o comando da estrutura condicional if. Você escreve if, abre e fecha o parêntese. E aqui embaixo você abre e fecha a chave. Então vamos lá tentar entender o que é isso aqui. O if vem do inglês e significa caso, se. Caso uma determinada condição aconteça. Essa condição ela vem dentro do parêntese. Então vou escrever aqui, condição. E caso essa condição seja verdadeira, caso ela ocorra, tudo que tiver dentro da chave vai acontecer. Aqui, dentro da chave, você coloca as linhas de comando. Então vamos lá, logo de cara, testar um exemplo. Eu quero saber se a média do aluno é maior ou igual a 7. Então o que é que eu coloco? Média. Caso essa média seja maior ou igual a 7. Caso a média seja maior ou igual a 7, eu vou colocar 2 printf. Printf. E vou escrever aluno aprovado por média. E aqui embaixo eu vou colocar um outro printf. Printf. Vou dar um /n e vou escrever parabéns. Então vamos lá testar essa condição. Pronto. Digite a média do aluno. Então eu vou colocar que essa média do aluno é 8. Veja que a média 8 é maior ou igual a 7. Então, a mensagem aluno aprovado por média, ela apareceu, tá certo? E a mensagem parabéns também apareceu. Vou fechar e vou testar um novo exemplo. E vou dizer que essa média do aluno vale 6. Pronto. A média 6, ela não é maior ou igual a 7. Então, todo esse bloco de comando, esses dois printfs, no caso, eles não acontecem, eles não vão ocorrer no nosso programa, tá certo? É possível que aqui dentro eu coloque basicamente qualquer coisa. Eu posso colocar uma soma, uma multiplicação, eu posso até colocar uma outra estrutura condicional. Eu vou apagar e vou colocar aqui, por exemplo, um float e vou chamar aqui a frequência desse aluno. Eu vou copiar toda essa parte e vou colocar aqui embaixo. Printf, digite a frequência do aluno. E vou trocar a média por frequência. Eu vou colocar o programa para rodar e vou colocar que a média desse aluno é 6.9. Veja que não apareceu, tá certo? Agora, se eu coloco, por exemplo, a média igual a 7, veja que apareceu o bloco de comandos, tá certo? A média 7, ela é maior ou igual a 7, que nesse caso vai ser igual. 7 é igual a 7. Como essa condição ela é verdade, todo esse bloco de comando vai acontecer. Então, nesse caso, aparecia digite a frequência do aluno e após você digitar essa frequência, eu iria guardar na frequência, na variável chamada frequência, tá certo? Bom, existe um caso especial que é quando você só tem uma linha de comando. Caso você só tenha uma linha de comando, é possível retirar a chave.
e simplesmente escrever printf única linha de comando. Tá certo? Nesse caso, como eu só tenho uma única linha de comando, eu poderia retirar a chave. Mas caso eu colocasse um novo comando, por exemplo, um outro printf, por exemplo, segunda linha de comando, nesse caso, esse printf com a mensagem segunda linha de comando, ela não faz parte do if. Então vamos testar. Vou fechar isso aqui, tá certo? E vou colocar uma média igual a 5. Veja que segunda linha do comando apareceu, porque justamente não faz parte desse if. Esse if ele só está contabilizando essa linha. É como se esse printf tivesse separado, tá certo? E caso você quisesse pegar essas duas linhas de comando, seria necessário adicionar a chave. Então seria assim a correção. Tá certo? Bom, pessoal, agora, nessa parte da condição, por exemplo, média igual a 7, maior ou igual a 7, é possível que eu tenha mais de uma condição. Uma condição, duas ou três. E para isso, você precisa utilizar o seguinte operador. 2i comercial ou duas barras. O que é que cada um significa? Esse i comercial é como se as duas condições tivessem que ser verdade. Então, dá uma ideia de i. E essas duas barras dá uma ideia que a condição pode ser ou uma ou outra. Então, dá uma ideia de ou. Tá certo? E como é que ficaria isso na prática? Eu vou apagar. Eu quero que essa média seja maior ou igual a 7 e ao mesmo tempo eu quero que a média seja diferente, por algum motivo eu quero que seja diferente de 8. E vou colocar aqui um printf, sei lá, aluno aprovado. Então, para aparecer esse printf, é necessário que ao mesmo tempo a média seja maior ou igual a 7 e também seja diferente de 8. Então vamos aqui testar. Digite a média do aluno. Eu vou dizer que a média do aluno vale 8. Veja que não apareceu o printf, porque justamente essa segunda condição não foi satisfeita. Vou botar o programa para rodar e vou testar, por exemplo, que a média do aluno é 9. Pronto, aluno aprovado. A média 9 satisfaz essas duas condições. O que acontece caso eu coloque o operador OU? Nesse caso, duas barras. Então, para acontecer esse printf, eu só preciso que uma das duas condições aconteça. Ou essa condição, média maior ou igual a 7, tem que ser verdade, ou média diferente de 8. Vou colocar o programa para rodar e vou testar a mesma média 8. Aluno aprovado. Veja que essa mensagem apareceu porque justamente a média igual a 8 satisfaz essa média, tá certo? Essa condição, na verdade. Então, esse é um cuidado especial que você deve ter quando estiver trabalhando com duas condições. Agora, vamos supor o seguinte, que eu tenha, por exemplo, eu vou pedir a média do aluno junto com a frequência. Eu vou copiar essa parte e vou botar, digite a frequência do aluno.
copiar essa parte. Pronto. E para o aluno ser aprovado, essa frequência tem que ser, vamos supor, maior do que 60. E ao mesmo tempo, a média tem que ser maior ou igual a 7. Caso isso seja verdade, aluno aprovado. Então vamos lá testar. Digite a média do aluno. Vou colocar 8 e a frequência vou colocar 100. Aluno aprovado. Tá, pessoal. Agora eu vou testar várias condições if no nosso programa. Então eu vou apagar toda essa parte e vou deixar somente a média. E vou colocar aluno aprovado número 1. Vou apagar essa parte aqui da frequência, tá certo? E vou copiar essa mesma estrutura mais 2 vezes. Essa e essa. Aluno aprovado número 2 e aluno aprovado número 3. Aqui eu vou deixar o igual e vou deixar a média igual a 7. E aqui eu vou trocar o sinal, vou colocar menor. Então eu tenho média maior ou igual a 7, média igual a 7 e média menor ou igual a 7. Vou colocar aqui um barra N e vou colocar um outro barra N e vou testar aqui o programa. Digite a média do aluno. Vou colocar 7. Veja que aluno aprovado 1, aluno aprovado 2 e aluno aprovado 3, todas essas condições foram satisfeitas. Porque o número 7 é maior ou igual a 7, o número 7 é igual a 7 e o número 7 é menor ou igual a 7. Então, esse é um cuidado que você deve ter quando estiver trabalhando com estruturas condicionais. O programa ele vai testando cada condição que você colocou. Média 7, média 7, média 7, tá certo? Bom, pessoal, a aula acabou, tá certo? Eu espero que tenha explicado tudo direitinho para vocês. Em caso de dúvida, você pode deixar nos comentários. E gostaria também de pedir que você se inscrevesse no nosso canal para não perder as próximas aulas, tá certo?